Beleza, gente. É uma das coisas que eu quero iniciar a nossa conversa sobre isso. A primeira masterclass da Demaria. Então, dificuldades técnicas, problemas podem acontecer, a gente está aprendendo, depende bastante do feedback de vocês no final também. Desde já agradeço a presença de todos, eu vou compartilhar minha tela agora, a gente vai falar sobre alguns assuntos relacionados à otimização e facilitação de preenchimento dos campos do Doc Windows. Vamos lá, compartilhei minha tela aí. O pessoal da equipe pode me avisar se está dando para visualizar. Sim. Tá legal? Beleza, deixa eu passar isso para cá. Está aparecendo somente a tela da apresentação, certo? Beleza, vamos lá, gente. Recursos que facilitam o preenchimento dos campos. Primeiramente, vou falar do gerenciamento de acervos. Muitos cartórios que a gente faz a implantação ou presta um suporte técnico não conhece essa funcionalidade. Então, vamos dizer que você tem algum acervo no cartório ou uma maternidade que precisa ter um identificador de acervo diferente para poder sair a matrícula lá. E tem cartórios que não sabem dessa funcionalidade, acabam fazendo todas as certidões com a mesma numeração de CNS e acervo, e isso pode dar problema no futuro. Então, lá em funções auxiliares, características da serventia, nessa aba identificação, vocês podem cadastrar os acervos. Então, vai pedir aqui o nome do acervo, vocês cadastram o número do CNS e o código. Fazendo isso, todos os registros podem ser cadastrados com o seu devido acervo diferenciado. Continuando, vou falar um pouquinho sobre a numeração automática. Muitos cartórios que a gente faz a implantação ou presta suporte não utilizam essa funcionalidade. Onde que vocês encontram essa funcionalidade? Em todos os módulos, no menu configurações, numeração automática. Isso vai servir para fazer a automatização da numeração dos livros. Então, imagine que o seu funcionário aí do cartório esteja preenchendo a numeração do livro, folha e termo, sempre manualmente. São 3 pontos de falha humana que podem acontecer. Então, imagina que o funcionário digitou uma folha errada, você tem que tornar aquela folha sem efeito, fazer alteração no livro. Então, quanto mais automatização do processo de digitação do registro vocês conseguirem automatizar, melhor. Vocês ganham tempo lá na frente, de filas e tudo mais. E isso se aplica, isso que eu estou falando, em vários dos assuntos que eu vou falar durante essa Masterclass. Cada segundinho, minutos que a gente consegue economizar de tempo nos processos internos do cartório, uma funcionalidade que você consegue tirar uma pessoa que está fazendo manualmente muito um processo, você ganha tempo lá na frente, e isso dá um retorno financeiro, porque são horas trabalhadas de funcionário que você economiza e pode, inclusive, fazer esse funcionário fazer um outro processo. Enfim, então, para configurar essa numeração automática é bem simples. Aqui você pode selecionar o acervo, conforme eu já expliquei. Vamos dizer que seja o acervo principal. Seleciona o tipo de livro. Nascimento, você vai selecionar nascimento, natimorto, em óbito. Casamento, você pode selecionar os livros de casamento civil ou religioso. Quantos registros por folha existem nesse livro? Configuram aqui as numerações de página, inicial e final, e o último termo registrado. Tem mais informações aqui embaixo, mas eu vou explicar no próximo slide. Configurando isso daqui, a partir de agora, quando você for numerar o registro, esse botão numerar ele fica ativo. Você clica nele, ele numera automaticamente de acordo com o que você cadastrou, eliminando assim a necessidade de você digitar manualmente e acabar dando brecha para algum erro humano. Além de algum adendo dessa numeração automática, a gente tem a possibilidade de configuração para web service. O que é o web service? É uma conexão via internet de um ponto da maternidade com o cartório, por exemplo. Isso vai servir para o seguinte tipo de serventia, em que a numeração do livro na maternidade, ela acompanhe o mesmo livro do cartório. Nem sempre isso acontece, mas quando acontece é interessante habilitar essa funcionalidade. Configurando essa numeração via web service, a maternidade ela vai perguntar, entre aspas, né? O sistema vai perguntar para o banco de dados do cartório qual que é o próximo livro, folha e termo, e vai se ajustar de acordo. Então você vai ter sempre uma equiparação de livro, folha e termo entre maternidade e cartório. Claro, ressaltando que isso só vai funcionar se a maternidade utilizar o mesmo livro do cartório, senão não existe necessidade. Se for um livro separado, configura dessa forma anterior. Beleza, pessoal? Continuando, vamos falar agora de algumas facilidades de preenchimento nos registros. Peculiarmente aqui no nome do registrado. Nós temos uma lupinha no nome do registrado, aqui, ó, que ela vai permitir você verificar se existe homônimo
termo nesse nome de registrado, se existem nomes iguais ou da grafia igual. Ele vai permitir que você já selecione se esse registro já tiver sido feito. Ainda assim, nos nascimentos, nos nomes dos pais, também tem essa lupinha, e ele vai verificar se já existe o cadastro do pai ou da mãe em outro tipo de registro. Como, por exemplo, se o pai e a mãe já registraram algum outro filho, vocês podem aproveitar uma parte desse cadastro. Se esses pais, eles se casaram no cartório, ele tem registro no seu banco de dados, você pode aproveitar o cadastro deles. Então, esse é um tempo de preenchimento que o seu funcionário consegue economizar. E é importante ressaltar que na última atualização dessa semana, ou numa dessas últimas duas, tem uma funcionalidade nova que melhora ainda mais essa funcionalidade, que permite que você somente traga de aproveitamento desse cadastro somente as informações que são imutáveis. Quais são as informações imutáveis? Então, por exemplo, a data de nascimento, nacionalidade, são informações que muito dificilmente mudam, né? Já a profissão, o endereço dos pais pode mudar. Então, se você marcar essa opção, ele vai aproveitar somente as informações que são imutáveis. Mesmo assim, de qualquer forma, é uma grande quantidade de informações que não precisam ser redigitadas, vocês podem aproveitar. Casamento. Importa dados dos contraentes, inclusive dados de registro de nascimento e casamento anterior. Para que isso vai servir? Nos registros de casamento, se você tiver um contraente que tem o registro de nascimento na sua serventia gravado já aí no seu banco de dados, ou se essa pessoa se divorciou, né, já teve um casamento anterior, você pode aproveitar uma parte do cadastro. Então, também tem essa lupa no registro de casamento, você clica, ele vai procurar registros anteriores, de nascimento ou de casamentos anteriores, e vai aproveitar o cadastro. Então, são mais informações que você não precisa preencher toda ela manualmente, pode simplesmente aproveitar. Continuando aqui no nascimento, na multiparentalidade. Essa multiparentalidade é relativamente recente e ela adicionou aqui no módulo de nascimento a aba partes, que ela vai permitir que vocês cadastrem diversas outras partes que façam parte do ato. Então, se você quiser fazer um registro de nascimento com 2 mães, uma biológica, outra socioafetiva, 2 pais e uma mãe, enfim, diversas combinações diferentes possíveis. Então, vocês podem cadastrar, seleciona aqui a qualidade da pessoa, a qualidade no ato, né? Se ela é declarante ou não, o tipo de declaração, se é sócio-afetivo ou não, e tem diversas informações cadastrais que vocês podem digitar. As mais comuns, né? Nome, idade, tudo mais. Telefones das pessoas, isso é importante a gente ressaltar, porque eu vejo muito cartório precisando, por exemplo, fazer um contato com a parte depois e tem até faz um cadastro interno, mas fica separado do sistema. Tendo isso no sistema, se você precisar contatar a parte, você tem uma facilidade aqui, ó, todos os contatos possíveis para cadastrar a pessoa. E nos campos de endereço, você não precisa digitar todas as informações. Se as pessoas moram na mesma casa, no mesmo condomínio, por exemplo, você tem a funcionalidade de importar o endereço. Você não precisa digitar tudo de novo. Clicando no importar endereço e selecionando a pessoa, ele vai importar todo aquele endereço de uma vez só. Só aprofundando um pouco mais nessa facilidade de digitação do endereço, muito cartório que eu passo não sabe dessa funcionalidade. Se você digitar o CEP nos campos de endereço, ele já vai trazer todo o endereço e o cursor ele vai parar direto aqui no campo do número, para você somente digitar um número e depois, consequentemente, digitar o complemento. Nos módulos notariais, ele vai parar aqui numa vírgula logo antes do bairro. Então você vem aqui e digita somente o número do bairro. Também é importante falar dessa borrachinha, que muita gente não percebe. É um botão, ele serve para apagar todo o endereço. Quantos cartórios eu já não passei que o funcionário ele vai apagando campo a campo? Brasil, Campinas, São Paulo, Jardim Santa Cruz, ele apaga todos. Sendo que somente clicando na borrachinha apagaria tudo. Então, mais uma facilidade para ganhar tempo e otimizar o atendimento aí no cartório. Bom, gente, vou falar agora das teclas programáveis. O que é isso? É uma funcionalidade do nosso sistema, presente em todos os módulos do DocWindows, tá? Nascimento, casamento, óbito, firmas, procurações, escrituras, onde vocês quiserem, essa funcionalidade existe. Para que ela serve? Para vocês cadastrarem textos pré-definidos. Vamos dizer que, por exemplo, você precise cadastrar um texto com a frase "nada mais me cumpria certificar para sair nas observações da certidão", por exemplo. O sistema permite você fazer isso
em combinações de tecla Shift, Ctrl e Alt, em conjunto com F1, F2, F3, essas teclas do teclado. Vamos dizer que eu cadastrei aqui no Alt e o F11. A frase nada mais me cumpria certificar. Em qualquer campo do sistema, no módulo de nascimento, tá? Porque essas configurações são individuais por módulo, que você estiver digitando alguma informação, qualquer campo que você pode digitar a informação, que o cursor fica piscando, você aperta essa combinação de teclas, por exemplo, Alt F11, e a informação vai ser digitada automaticamente. Então aqui a gente pode quantificar tempo economizado de muitas coisas que funcionários acabam digitando manualmente. Por exemplo, alguns cartórios que eu passei no Rio de Janeiro, que absorveram acervos e precisam referenciar nas certidões, essa certidão ela veio oriunda de um ou outro acervo. Então, essa certidão veio do acervo da serventia tal. Eles precisam referenciar essa informação. Ao invés de toda vez digitar isso, ou ter um bloquinho de notas, um documento do Word com essas informações, dentro do sistema com isso cadastrado, aperta a combinação de teclas e isso já está pronto. Quase quebrei meu copo aqui. Quase causei um acidente aqui, gente. Beleza. Sobre as teclas programáveis é basicamente isso. E, gente, tudo isso que eu estou passando aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como é o funcionamento, se não ficou alguma coisa clara, podem perguntar. Jonatas e Cássio estão aqui preparados para responder as perguntas de vocês. Continuando lá. Campos de município e UF. Eu vou falar um pouquinho sobre os cadastros das tabelas do IBGE, que são os municípios e distritos do nosso país, e a tabela da ARPEN em São Paulo. Primeiramente, sobre o IBGE, municípios e distritos. Todo o campo do sistema, vocês vão perceber que no município UF tem um campinho logo atrás. O que é esse campo? Se vocês clicarem nele e apertarem a tecla F1, e isso se aplica a qualquer outra coisa do sistema, tá? Qualquer outro campo, 99% dos campos tem essa ajuda. Se você aperta F1, ele vai te dar uma telinha de ajuda e vai te dizer quais que são as tabelas. Então, temos a tabela do IBGE, que vai ser uma tabela que já está pré-cadastrada dentro do nosso banco de dados, com todos os municípios e UFs do Brasil. A tabela M é do IBGE, tabela D de dado é a tabela dos distritos. Então, Distrito Federal, distritos de Brasília, lá tem algumas cidades satélites, e a tabela da ARPEN em São Paulo. Se você digitar M, ele vai trazer a lista do IBGE, você começa a digitar o F, depois a cidade, e já vai trazer a lista. Já no DARPEN em São Paulo, ele vai trazer todas as cidades UFs conveniadas com a ARPEN em São Paulo. Então, todos os cartórios conveniados. Essa tabela é especificamente importante para os campos registrado em e casado em, por exemplo, aqui em casamento. Ela é um item importante para as comunicações que vocês fazem para os outros cartórios. Então, se você tiver um módulo de comunicações, caso vocês não conheçam ou não tenham um módulo de comunicações, vocês podem consultar o departamento comercial, tá? E vocês vão ter uma grande facilidade de otimização de tempo para essas comunicações. Quando vocês digitam a UF e a cidade com a tabela A da ARPEN em São Paulo, o sistema vai procurar na tabela da ARPEN em São Paulo todas as serventias daquele município. Por exemplo, você digita São Paulo, aparece o primeiro até a 30ª, não sei quanta lá de São Paulo. Você seleciona o cartório. Quando você for na aba de registro e numerar o livro folha e termo, o sistema vai perguntar: você quer fazer a comunicação automaticamente? Sim. Ele vai para esse módulo de comunicações e todas as comunicações que você fez dessa forma do dia, você pode enviar via LOT, via web service. Então, vai direto para a CRC Nacional e dispara para todos os cartórios automaticamente. Isso é uma maravilha e otimiza muito tempo. Claro que tem muito cartório que não está conveniado com a ARPEN ainda, com a CRC Nacional, então vocês têm que continuar fazendo do modo antigo, via carta registrada, malote digital. Mas os que tiverem têm essa facilidade. Continuando um pouquinho sobre os cadastros de municípios, eu vejo muito cartório que reclama que o nome da cidade ou o endereço do cartório nas tabelas do IBGE estão incorretos. Então, o sistema permite que vocês editem essa informação, tá? Esse caminho aqui, ó, em funções auxiliares, utilitários, cadastro de serventias e registro civil.
Então aqui aparece uma lista e vocês têm a possibilidade de editar o município, editar o distrito. Você não tem a possibilidade somente de editar a tabela da Arpen São Paulo. Ela é atualizada conforme a base da Arpen São Paulo é atualizada. E como que isso é feito? Quando você seleciona aqui Arpen São Paulo, aparece um botãozinho atualizar aqui do lado. Esse botão ele vai se conectar com a CRC Nacional e vai atualizar a base de dados de cartórios da Arpen. Isso é importantíssimo ser feito com uma certa frequência, uma semana, 2, porque cada vez mais cartórios estão sendo conveniados. E esse cadastro ele vai afetar não só as comunicações, né, do modo de comunicações, mas também, por exemplo, as certidões pendentes da CRC Nacional, o painel de controle da CRC Nacional para envio direto. Continuando, vamos para mais uma facilidade de preenchimento. Eu selecionei aqui a aba de inteiro teor que existe nos módulos de registro civil. O sistema permite que vocês cadastrem um termo específico para você gerar o inteiro teor. Muitos cartórios que a gente trabalha têm minutas específicas para tempos, algum período do cartório em que um oficial foi oficial do cartório e ele sempre tinha um termo diferenciado, ele tinha um texto que era sempre bem estruturado daquele jeito. Então, eles utilizam essa minuta para fazer o inteiro teor. Só que vocês podem automatizar esse processo, vocês podem cadastrar essa minuta com todas as informações que são fixas no sistema e depois selecionar essa minuta pelo próprio DocWindows, gerar o texto e somente editar as informações que forem variáveis. Então, é uma sacada do sistema para economizar tempo de edição do inteiro teor. Então, vocês não precisam digitar o inteiro teor todo na íntegra. Vocês podem automatizar com uma minuta. Beleza, gente? Continuando, vamos falar agora sobre a tecla F12. Então, essa é a última tecla aqui dos Fs, tá? Ela tem um recurso de preenchimento de campos que é muito interessante. Então, tem diversas informações que não é cômodo você digitar ela manualmente. Você digitar uma data por extenso aos 20 dias do mês de julho de 2021. Então, você digitar isso é um pouquinho moroso, né? Com a tecla F12, e ela funciona em qualquer campo que você pode digitar texto. Tá? Então, você clica no campo, aperta F12 e aparece essa telinha. Clica aqui no botão, na opção D, por exemplo, ele vai trazer uma telinha para você digitar a data, escolher o tipo de extenso e ele sozinho digita para você o extenso. Isso vale também para número por extenso, valor monetário, você quiser colocar o valor de uma escritura, o valor dos bens relatados numa escritura, colocar lá o valor monetário de 1.500.000. Você digitar 1.500.000 é meio chato, né? Agora, você digitar 1.500.000, o sistema fazer por você, bem legal. Validação de CPF, validação de CNPJ, às vezes a gente está trabalhando com minutas muito extensas e num campo de texto puro, ou seja, que o texto está todo digitado, você não tem essa validação. Você pode selecionar aquele CPF, utilizar essa opção aqui e colar o CPF. O sistema já vai dizer para você se esse CPF ou CNPJ é válido ou não. Sobre essas outras opções aqui embaixo, eu vou falar um pouquinho mais sobre elas. Ainda no F12, temos aqui o OCR, que é o reconhecimento de texto, a partir de uma imagem. Como é que ele funciona? Você pode selecionar, escanear ou selecionar uma pasta que existe uma imagem, tá? Muito importante, a qualidade dessa imagem. Então, se você for fazer um escaneamento, colocar na maior qualidade possível que o seu scanner consiga, tá? E vamos dizer que você queira utilizar essa opção para utilizar um termo de nascimento que foi digitalizado aí no cartório. Vocês vão selecionar essa imagem ou escanear. O sistema vai tentar extrair o texto vai tentar ler e extrair o texto desse termo e jogar na tela. E ele vai te dar aqui uma taxa de precisão do texto. Ou seja, se o texto tiver, se tiver uma imagem que tem um texto muito nítido, vai trazer uma taxa de precisão maior que 90%. E vai variando de acordo com a qualidade da imagem. Isso pode salvar muito tempo de digitação de um inteiro teor que vocês precisem digitar. Vocês terem que, às vezes, alterar um C cedilha, um acento que pode ter sido importado de forma incorreta, talvez ganhe muito mais tempo fazendo esse tipo de ajuste fino do que digitar totalmente o inteiro teor da íntegra, com o livro do lado, digitando tudo. É uma facilidade do sistema. O reconhecimento por voz também, que
eu tenho que é um recurso à parte, tá? Da Demaria, não vem no pacote do sistema. Vocês podem contratar com o comercial. Ele vai servir para o preenchimento de textos mais longos, como um inteiro teor, uma descrição de imóvel, sentença do livro E, enfim. Então, essa funcionalidade permite que você mande começar a gravar, começa a falar no microfone e ele vai digitando tudo que você vai falando. Vou uma aguinha aqui, só para dar uma pausa. Bom, gente, vamos lá, vamos continuar. Integração com o módulo de averbações. Então, o módulo de averbações do sistema, ele vai servir para o seguinte. No registro civil, na aba de assentamentos acessórios por padrão, sem o módulo de averbações, ele tem uma tela para você digitar o título da averbação e um texto puro, para você digitar lá conforme está escrito na averbação. Beleza. Muitos dos cartórios que a gente passa, que a gente faz implantação ou suporte remoto, tem lá um funcionário ou outro que tem uma grande quantidade de modelos de averbação num documento do Word, num documento do Notepad, né? E utiliza aquilo lá como uma colinha. Ah, eu tenho um modelo aqui da retificação de nome. Vai lá, copia e cola. Isso é legal, mas é um pouco perigoso. Perigoso por quê? O Word ele não é um banco de dados. Então, se a máquina acontecer algum problema, você pode perder esses arquivos. E outra que, por não ser um sistema, o funcionário copiando e colando essas informações e digitando, existe muito espaço para erro humano aí. Acabar soltando uma certidão com uma averbação mal feita pode causar retrabalho depois e problemas lá na frente. Então, o que o módulo de averbações ele faz? Ele permite que vocês cadastrem todos os modelos dessas averbações e automatizem as informações que são variáveis, iguais às minutas que vocês já estão acostumados no sistema. Então, essa é uma grande facilidade do sistema Doc Windows. Ele é muito aberto para configurações. Então, permite que vocês cadastrem seus modelos, automatizem e deixem do jeitinho que vocês preferem que saia. Vamos falar um pouquinho agora sobre os cadastros auxiliares. Então, o sistema, ele permite que vocês cadastrem diversas informações que são corriqueiras, como os hospitais, cemitérios, médicos, igrejas, etc. E essas informações, dependendo da serventia, 90% dos nascimentos vão ser do hospital tal. 100% às vezes dos óbitos, dependendo da cidade for pequenininha, vão vir do cemitério, vão ser sepultados no cemitério tal. Às vezes as DNVs e DOs que chegam aí pro cartório são da maioria do mesmo médico, ou de 1, 2, 3 médicos, né? Porque é do dia a dia aí do cartório. Então, você ter esse cadastro já pré-definido é uma facilidade para vocês pelo seguinte, muitos dos campos do sistema, eles estão interconectados com a CRC e com o CIRC. E uma boa qualidade dessa informação preenchida, uma integridade boa dessa informação, vai facilitar o envio para esses órgãos depois também. E também para padronização das certidões. Se vocês deixarem um funcionário fazendo o preenchimento de uma forma e outro funcionário de outro jeito, muito mais fácil acontecer algum erro de digitação e ocorrer um retrabalho, uma retificação de certidão. Então, em todos os módulos, em configurações, cadastros auxiliares, tá? Temos a possibilidade de vocês cadastrarem todos esses locais e endereços. Tem mais uma funcionalidade relacionada aos cadastros auxiliares, em funções auxiliares, configurações, registro civil. Vocês podem permitir ou não que o sistema faça essa adição dessa alimentação automática nos cadastros auxiliares. Ou seja, isso é que a gente costuma falar que o Doc Windows aprende com o funcionário. Isso só é interessante para serventias menores. Serventias maiores, muitos funcionários digitando, pode ocorrer muita variação de tipos de digitação. Então, algum funcionário digita doutor, ponto, médico tal. Outro funcionário digita doutor sem o ponto, médico tal. Aí o sistema vai criar duas entradas desse mesmo nome de médico. E você digitando algumas informações ruins, entre aspas, né? Você, doutor ponto, por exemplo, o CIRC não aceita. Você desmarca essa opção aqui no sistema para você deixar pré-cadastrado somente da forma certa
para chegar lá na frente, fazer um envio para algum órgão, não der nenhum problema. Então é importante fazer a desmarcação dessa tela aqui, caso não seja interessante o sistema alimentar automaticamente, tá? No cadastro de índice, então, muitos aqui estão presentes, têm que fazer o cadastro de índice para alimentar a base de dados da CRC Nacional. E isso é um serviço que demanda muito trabalho do cartório. Então, essa tela de índice, ela tem algumas sacadas muito legais. Então, por exemplo, se você está cadastrando aqui um registro de nascimento e você já tem preenchido aqui o nome do registrado, Ana Maria da Silva Santos. Vamos falar dos sobrenomes dos pais. O sobrenome da Ana Maria tem 3 palavras: Santos, Silva e Dá. Vamos contar. Santos 1, Silva 2, Dá 3. Se você começa a digitar o nome do pai, José, e coloca o número 3 e aperta Enter, ele já vai preencher com as 3 palavras. 1, 2, 3. E vai se transformar em José da Silva Santos. Então, são pequenas funcionalidades, mas que salvam tempo de digitação do sistema. Mais um exemplo aqui, por exemplo, da mãe. Vamos dizer que a Ângela seja somente Ângela Santos. Então, do nome do registrado, eu só quero um sobrenome. Então, qual que é o número 1 de trás para frente, né? Santos, Silva, Dá. É o Santos. Então, a gente começa a digitar aqui Ângela 1, aperta Enter e já sai aqui Ângela Santos. Mais uma facilidade de preenchimento do índice. E por fim, vamos falar um pouquinho de firmas. Quem possui o módulo de firmas aí, dá um alô. Vamos falar sobre inclusão de fichas antigas. Às vezes, as fichas antigas tinham menos informações. Hoje, cada vez mais, as fichas têm que ter mais informações de cadastro da pessoa. Então, o sistema permite que vocês cadastrem perfis de digitação. Então, em firmas, configurações, preferências, você pode vir nessa tela aqui e clicar em editar perfis. Nessa tela, você pode criar um perfil, por exemplo, fichas antigas, e você define nesse perfil quais campos você quer que apareça para a tela de cadastro. Vamos dizer que eu quero que apareça somente documentos, sexo e filiação. Quando eu for na inclusão de ficha, firmas, incluir, rápido, vai aparecer no cantinho qual o perfil. E você selecionar fichas antigas. Todo aquele cadastro que tem um monte de informação, nome, sobrenome, estado civil, nome dos pais, tudo mais, ele vai ignorar tudo isso e vai trazer somente os campos que eu selecionei aqui nesse perfil. Beleza, gente? Por enquanto é só. Agradeço a paciência de todos com a nossa primeira Masterclass. Espero que tenham gostado. A gente vai selecionar algumas perguntas agora para responder ao vivo aqui com o pessoal do suporte técnico. E mais uma vez, muito obrigado. E continuem aí na call para participar do sorteio, que a gente vai sortear e vai chamar a pessoa que está na call para receber o prêmio. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Jonatas, do Departamento de Suporte Técnico. Com certeza já falei com muitos que estão aqui hoje e estou tendo a oportunidade de ver alguns pelo vídeo também. E para essa Masterclass, eu pude contar com a ajuda do meu companheiro do suporte. É com você, Cássio. Oi, pessoal, boa noite. Estou muito feliz aqui de receber vocês nesse primeiro Masterclass. Também como o Jonatas, muitos de vocês eu já conversei, até converso com mais frequência. Espero que vocês tenham gostado do Masterclass e agora a gente vai começar a responder as perguntas que vocês mandaram aí no chat. Exatamente. Nós iremos entrar numa sessão de perguntas e respostas que vai durar 20 minutos, sendo que iremos usar os primeiros 10 minutos para responder algumas perguntas interessantes que foram feitas no chat. E os últimos 10 minutos vocês terão a oportunidade de interagir com a gente, comigo, com o Cássio, fazendo perguntas. Lembrando que as perguntas devem ser relacionadas aos temas de hoje. Tá bom, pessoal? Bora lá então, Jonatas. A Fernanda, ela fez uma primeira pergunta aqui. Ela colocou assim: ao averbar o divórcio, a comunicação para o cartório de nascimento e de eventual casamento anterior é enviada? Obrigado, Fernanda, pela pergunta. Vocês estão conseguindo enxergar o meu doc Windows?
Estão? Dá para ver sim aqui, tá? Perfeito. O Eduardo explicou mais ou menos como funciona o módulo de comunicações durante a sua apresentação, mas eu vou reforçar aqui para vocês porque realmente é um recurso extremamente interessante. Vou mostrar funcionando, tá? Então, suponhamos que eu esteja fazendo um registro de casamento, tá? Eu estou com um registro fictício aqui, o registro do Rafael Alves. Estou lavrando o casamento na minha serventia, porém o nascimento foi feito em outro cartório. O que eu posso fazer para gerar essa comunicação de maneira rápida, sem ter que acessar o site da CRC e digitar a informação manualmente? Muito simples. Eu vou apagar essas informações, ok? Muito bem. Estou concluindo as informações do registro. É muito importante preenchermos a cidade em que foi feito o registro de nascimento no Rafael Alves, né, do Rafael. Então, suponhamos que tenha sido em Jacareí. O nascimento do Rafael Alves está lá. Então, coloco o estado, digito a cidade. Por que eu coloquei A, pessoal? A é para eu enxergar a lista de cartórios conveniados ARPEN. Tudo bem? Então, deixa eu colocar Jacareí. Selecionei. Muito bem. Já indiquei que o registro de nascimento do Rafael está em Jacareí. Agora chegou no momento da lavratura. Eu vou pular as demais abas para ganharmos tempo, o tempo é curto. Eu vou numerar o meu registro. O registro foi feito no livro B 74, na página 123. Vou inventar um número aqui para o número do registro. E o registro de casamento foi feito hoje, tá, pessoal? Vejam o que acontece quando eu tento salvar o registro no sistema. Essa pergunta é feita. Gera comunicação da intranet ARPEN referente ao nascimento do Rafael? Se eu der um sim, o que vai acontecer? O Doc Windows vai gerar uma comunicação no módulo de comunicações. É que eu dei um exemplo de casamento para nascimento. Mas se o Rafael já fosse casado, o antigo cartório de casamento também receberia essa comunicação, se fosse um outro cartório. O cartório do seu nascimento receberia essa comunicação. Se fosse um óbito, ainda pode ser mais cartórios sendo comunicados, né? Casamento, casamento anterior, óbito. Então, quanto mais cartórios, mais perguntas serão feitas aqui. Então, eu vou confirmar. Eu quero sim que seja gerada uma comunicação. Ele também fez a pergunta referente a Fernanda, que é contraente 2. Vou dar um sim. Muito bem. E para onde foi essa comunicação, pessoal? Deixa eu só esconder aqui, porque senão eu não vou conseguir clicar no módulo de comunicações. A tela do Zoom está bem na minha frente. Pronto. Agora sim. Aqui. Aqui em comunicações, nós podemos pesquisar todas as comunicações que foram geradas nos módulos de registro civil. No caso, eu posso pesquisar pelo nome, digitando aqui Rafael Alves, a data. Então, eu sei que o registro foi feito hoje. Eu posso vir aqui, data da inclusão, hoje, mando pesquisar. Já irão aparecer aqui as comunicações. Reparem que apareceu aqui o do Rafael Alves. Tem outras comunicações aqui já, que o meu banco de dados de teste. Então, basicamente é isso. Chegando aqui, eu marco minhas comunicações e clico no botão transmitir. Se vocês estiverem com acesso à internet, a comunicação vai ser enviada para os demais cartórios. Se estiverem sem acesso à internet, podem gerar um XML e mandar de casa, mandar de uma lan house e assim por diante. Tá bom, Fernanda? É possível sim. Obrigado pela sua participação. Legal. Só lembrando que aqui a comunicação ela é enviada para a CRC, né? Então, outro cartório vai também acessar essa comunicação pela CRC, tudo centralizado na CRC Nacional. Vamos lá. A Luana Pilon mandou a seguinte pergunta. Já observei que na certidão de inteiro teor não sai a averbação do registro. Tenho que digitar todas as anotações e averbações? Tem como corrigir isso? Você quer responder essa aí, Jonatas? Desculpa, Cássio, pode repetir, por gentileza? Sim, claro. Já observei que na certidão de inteiro teor não sai as averbações do registro. Tem que digitar todas as anotações e averbações. Tem como corrigir isso? Como Não está melhorar saindo aí? na certidão de inteiro teor as suas averbações? Seria isso? Isso. Entendi. É possível, com certeza está faltando algum campo ou uma função na sua certidão, né? Por não estar puxando essa informação, mas por se tratar de um assunto referente à definição de minutas, que é um assunto um pouco mais conceitual,
seria interessante a gente tratar no geral, de como configura uma minuta, que não está saindo determinada informação, que a informação está mal posicionada, tratarmos sobre isso numa futura Masterclass, porque tem muita gente interessada em definição de minuta. Então a gente pode falar sobre isso lá, tá bom? Legal. O Jaciel fez aqui duas perguntas, né? A primeira, ele perguntou como editar os modelos de averbação. Isso aí, como o Jonatas acabou de falar também, para a definição de minuta, né? É um assunto bem complexo um pouco, né? Tem a questão de conceito, de definição de minuta e tudo mais, e ainda mais no módulo de averbações, que tem as suas particularidades. Então, acho que também fica interessante a gente responder isso num próximo Masterclass, que também tem bastante gente interessada, que a gente vai conseguir abordar isso de uma maneira muito maior. Mas lembrando, né, pessoal, nosso atendimento segunda-feira está de volta. Qualquer dúvida que a gente não conseguir responder aqui agora, se vocês tiverem com isso muito pertinente, aí entre em contato com a gente a partir das 9 horas aqui no suporte, que com certeza aí os meus colegas vão conseguir te ajudar com essa dúvida. Aí ele fez Sem uma outra dúvida. pergunta que eu achei aqui bem interessante. Quando foi exigido esse índice, né? Quando o Edu estava falando do índice, quando foi exigido esse índice, nossa serventia não utilizava o DMaria. Fizemos os cadastros dos registros diretos na CRC. É possível transferir os registros cadastrados na CRC para o Doc Windows? Quem fez a pergunta? Foi o Jaciel também. Jaciel, excelente pergunta. Eu não vou conseguir mostrar funcionando na prática, tá? Mas sim, é possível. Eu vou te mostrar o caminho para isso, tá? Inclusive, você pode testar no seu programa esse recurso. Todos têm. Aqui em funções auxiliares, painel de controle da CRC Nacional. Muito bem. Reparem que aqui embaixo temos um botão sincronizar, tá? Se vocês clicarem aqui no sincronizar, existem duas possibilidades. Aqui o primeiro quadradinho, incluir índice no Doc Windows se registro não existir, mas for encontrado na CRC. Ou seja, vai ser feita uma leitura na CRC. Se tiver algo lá que não está no seu programa, o sistema vai puxar essa informação e os registros vão entrar no seu sistema em forma de índice, ok? E a segunda opção, que é justamente o contrário, tá? Ele vai pegar os registros, né, que se encontram no painel da CRC, certo? Só um segundinho, gente. Exatamente. Agora já é o contrário. Se tiver alguma coisa faltando na CRC, o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar esses registros, incluir no seu painel de controle da CRC, de forma que você consiga fazer o envio. E onde fica esse painel? É justamente na tela anterior. Essa daqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui. Então, se tiver esses registros faltando na CRC, você consegue enviar tanto manualmente como ativando essa sincronia. É um recurso que todos vocês têm acesso no Doc Windows, bastando colocar o período que vocês desejam fazer essa verificação e ativando ele, ok? Muito obrigado, excelente pergunta. Desculpa, coloquei no mudo aqui e fiquei Não tem falando. problema. Esqueci que estava no mudo. Então, a Maiara, do cartório de Cangaratama, Rio Grande do Norte, fez uma pergunta também. Obrigado pela pergunta, pela participação, Maiara. Eu só não entendi muito bem a pergunta. Se você quiser, Maiara, se você tiver com o microfone aí aberto, um vídeo também, se possível, se quiser fazer essa pergunta agora para a gente, explicando melhor, né, com as suas palavras aí, o que você quis dizer com essa pergunta, ela colocou aqui como cadastrar novos órgãos de expedição de RG de firma. Eu não entendi muito bem essa RG de firma. A Mayara tá aí? Ela quer falar? Desculpa, é Maíra. Desculpa, Maíra. Dá para fechar aí, Jonatas, a sua transmissão, só para a gente ver se a Mayara Opa, tá com certeza. falando aí. Qualquer coisa podem levantar aquele recurso, gente. Usar aquele recurso de levantar as mãos, tá? Vocês podem tanto levantar as mãos na tela, basta estar com o vídeo ligado, como também clicar ali embaixo, tem uma carinha feliz, reações, e levantar a mão, ok? A Maíra tá aí ainda? Ela escreveu aqui que às vezes não tem o órgão emissor que o documento chegou no cartório. Como que ela faria para incluir esse órgão emissor? Entendi, durante a inclusão do registro, né? Entendi. No módulo Deixa eu abrir aqui. No módulo de firmas, só um momento. No módulo de firmas, não é possível fazer isso. Não tem como fazer isso no módulo de firmas. Você tem os campos, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Se pudessem dar até um exemplo,
por gentileza. Eu vou compartilhar a tela novamente. Muito bem. Vocês estão conseguindo ver? Legal. Eu acessei aqui o módulo de firmas. Reparem que aqui é um campo de texto livre. Vocês conseguem digitar, né, a identificação, o RG, o órgão emissor e o F. Então, no caso, a gente não consegue... Mas se você digita alguma coisa aí, por exemplo, no outro, no campo anterior, de órgão emissor. Põe ABCD aí, dá um tab para você ver. Sim, ele aparece que a sigla do órgão expedidor é desconhecida. Seria interessante verificar qual que é esse órgão que não está passando pela validação do Doc Windows. Porque acho que existem vários, né, órgãos. Sim. Ela está citando registro de estrangeiro, por exemplo. E o que é digitado num registro de estrangeiro aqui, por exemplo? Como que é feito esse registro? Tem órgão estadual, é isso que eu ia falar, que comentaram aqui, a Fernanda comentou. Porque assim, a gente tem uma lista dentro da programação do Doc, que tem uma lista com os órgãos mais conhecidos. Mas se eventualmente algum órgão não está ali, você está colocando o órgão existe, o Doc está dizendo para você que é inválido, ou que não foi possível, como apareceu a mensagem ali no exemplo do Jonatas, entre em contato conosco no suporte, que a gente verifica a possibilidade de incluir esse órgão na lista de órgãos aceitos, né? Então, a gente modifica, infelizmente, né, respondendo a pergunta também, não tem como vocês, usando o sistema, alterar essa lista. É uma coisa que está dentro da programação do sistema. Então, entre em contato com o suporte, passa o órgão que a gente aciona nosso setor de desenvolvimento para poder colocar esse órgão aí na lista de órgãos expeditores aceitos. Perfeito, Cássio. Tem mais alguma pergunta? Bom, eu acho que agora... Oi, Agnaldo, pode falar. Alguém citou OAB aí, se digitar OAB, passa, né? SSP, geralmente, é Secretaria de... SSP é o mais comum. Aí tem... Exatamente. Lá quais são os que não passa. Isso. Não passam, né? Isso aí seria legal se tivesse naquela telinha de F1, né? De ajuda. Ele dá alguns exemplos, mas não dá toda a listinha, né? Só dá alguns exemplos. Tá bom? Mas a gente pode depois esclarecer melhor isso, né? Isso. Né? Acho que agora, pelo horário, né, a gente já pode, se alguém tiver aí interesse de fazer uma pergunta ao vivo, falando para a gente, para interagir, a gente quer a participação de vocês também. Masterclass é isso, né? Uma sala de aula. Quem quiser participar, levanta a mãozinha ou dá um tchauzinho aí no vídeo que a gente libera o microfone para você fazer a pergunta, interagir com a gente. Lembrando que, assim, a gente vai responder preferencialmente as perguntas que tem a ver com o assunto que foi tratado hoje, né? Então, quem quiser falar, está disponível. Acho que alguém levantou a mãozinha. A Fernanda quer falar. Fernanda. Você tem vídeo, Fernanda? Libera o áudio para ela falar, pelo menos. Com certeza. Não vou aparecer no vídeo porque, assim, cheguei morta, tá? Então, assim... Não tem problema, Fernanda. O importante é a sua participação. Não, assim, essa pergunta que eu fiz, né, da comunicação, das averbações, tá? Então, aquela comunicação que vocês explicaram, eu já sei, mas aí vamos lá. Se eu averbo o divórcio no registro de casamento, né? E já tem ali os dados, né, de onde foi registrado o nascimento, o casamento anterior, se a pessoa era divorciada, etc. Então, eu vou ter que fazer a comunicação do divórcio, da averbação do divórcio manual, é isso? Não tem como ser igual a comunicação que você falou, que quando a gente coloca, aparece a mensagem, sabe? Já tem essa comunicação pronta ali para ser enviada? Porque os dados estão todos ali. Tá. Então, você está fazendo uma averbação de divórcio num registro, né? De casamento. Num registro de casamento que já está totalmente preenchido no sistema. Isso. E aí, ó, quando eu averbo o divórcio, eu tenho que comunicar o divórcio para o registro de nascimento, porque eu comuniquei lá onde ele nasceu que ele casou. Aí agora eu tenho que mandar a comunicação que ele divorciou. Exatamente. E se essa pessoa que casou já era divorciada, a gente também comunica para o outro cartório que ele casou, né, do primeiro casamento. Então, ó, essa comunicação também poderia ser automática. É isso que eu estou falando. Entendi, essa comunicação, né? A averbação, entendeu? Entendi. As averbações. Entendi, que daí o funcionamento aproximado do que eu acabei de mostrar aqui agora, né? Isso. Entendeu? Porque aí eu preenchi a averbação e aí já sei para onde tem que comunicar, porque já estão ali, né? Então, já geraria a comunicação para depois só enviar. Entendi.
realmente interessante. É um assunto... E outra coisa também, quando a gente preenche, por exemplo, a averbação do divórcio, tá preenchidinho lá, aí tem a tecla do CIRC, né? Sim. Aí quando a gente tem que clicar o CIRC, aí a gente tem que digitar de novo a sentença, a data. Então, assim, se eu acabei de digitar para preencher a averbação, podia também automaticamente migrar esses dados para o CIRC, entendeu? Para eu só clicar no CIRC, conferir, porque eu acho que tem que conferir, e Sim. já ficar pronto. Mas não, a gente tem que digitar de novo. Entendi. Realmente, seria uma forma de ganhar tempo, né? Reaproveitando alguns campos que você já preencheu no registro, pelo menos é o que eu entendi. Só que no momento que você vai incluir a verbação lá na aba, você acaba tendo que repetir algumas informações que já constam no cadastro. É isso, né? Isso. Poderia puxar. Quando eu vou preencher para enviar para o CIRC. Sim. Tem que digitar de novo. Basicamente, número do processo e data da sentença. Entendi. E aí, outra coisa, quando a aba do CIRC está aberta, você não consegue copiar e colar. Então, agora, eu, por exemplo, faço assim, eu copio o número do processo e decoro a data, entendeu? Porque aí, quando abre a aba do CIRC, eu colo o número do processo e digito. Mas, assim, na verdade, podia migrar automático, porque é uma informação que eu acabei de digitar na averbação. Entendi. Deixa eu só fazer uma verificação aqui, porque a sua pergunta é realmente interessante. Essa questão que você comentou a respeito de puxar as informações do registro é justamente para não ter que preencher aqueles campos adicionais, né, que aparecem para você preencher o nome do juiz, o nome adotado, antigo nome, enfim, aparecem vários campos para você preencher, sendo que já estava preenchido, né? Não, isso aí tudo bem, porque isso aí vai fazer parte do teor da averbação. Só que quando eu salvo a averbação, né, eu tenho que clicar naquela teclinha do CIRC, entendeu? E Sim. quando eu clico na tecla do CIRC, ele abre de novo e pede não todas as informações, mas algumas né? informações que são as mesmas. Exatamente. Só para ficar um pouco mais claro, algumas informações elas precisam ser digitadas mesmo, mas vai depender do tipo de averbação que você está utilizando. Porque aí a gente fugiu bastante do assunto, mas só para fazer um resumo, né? Quando você cadastra um modelo de averbação no sistema, você tem 3 opções, que é o normal, o tipo de averbação normal, você usa esses campos variáveis, né, esses campos adicionais. Temos as anotações automáticas e temos apenas a anotação. Talvez o modelo que você esteja usando seja o normal. Esse normal, ele usa tanto as informações do módulo de averbações, como também os campos que vocês criam. Então, por isso que quando você tenta incluir essa averbação, aparecem alguns campos para você preencher, porque o tipo de averbação que você está utilizando é normal, tá? Quando é normal, realmente, ele não puxa as informações do registro, elas precisam ser inseridas ali. Eu entendi sua necessidade, é interessante, sem dúvida, é algo que a gente pode discutir, sem dúvida alguma. Mas então, só para entender, eu tenho que mudar, então, o perfil da minha averbação para quê? Para ela puxar automático? Então, na verdade, talvez não seja o ideal. Eu só estou lhe dizendo que alguns tipos de averbação usam as próprias informações do registro. Tá? Então, por exemplo, se eu estou acrescentando uma anotação no meu registro, essa anotação vai puxar alguns dados do registro mesmo, dados que eu preenchi, que eu incluí durante a lavratura. Mas as averbações do tipo normal, elas puxam apenas 2 tipos de informação: dados da averbação, tá? E campos variáveis, que são aqueles campos que você preenche, número da sentença, data da sentença, que são informações que não estão no registro, tá? Essas informações você não incluiu no seu registro durante a lavratura. Por isso aparecem alguns campos para você preencher. Da onde viriam aquelas informações, entendeu? Vai depender do tipo da averbação. Só que eu acho que a gente poderia tratar esse assunto logo na segunda-feira de manhã, mostrando na tela, porque talvez dê para a gente resolver essa situação, talvez sem alterar o programa, para a gente ter mais um tempinho de responder algumas perguntas que o pessoal tem. Pode ser? Isso, é isso que eu ia comentar também. Algumas coisas provavelmente necessitam de talvez uma intervenção mesmo, né, do nosso setor de suporte, nosso setor de desenvolvimento, algumas coisas foram abordadas.
para a gente não se estender muito, até porque tem outra pessoa ali também querendo perguntar. Obrigado pela participação, Fernanda. Foi muito pertinente o que você disse. Se você puder entrar em contato com o nosso suporte na segunda-feira para a gente tratar disso, a gente vai estar disponível e aberto para você para verificar esse assunto. Vou liberar agora aqui a Luana, que levantou a mão também para fazer uma pergunta. Vamos ativar aqui o som dela. Se tiver vídeo também, fica mais legal ainda, né? Você Com certeza. consegue ativar aí, Jonathan? Não estou conseguindo ativar. Não está ativando? Deixa eu ver se agora vai. Dá para mais uma pergunta, gente, para a gente não se estender demais aqui. Boa noite, gente, tudo bom? Boa noite, Luana, tudo bem e você? Tudo bem. A minha dúvida é até simples. Naquele modo de sincronização Sim. com o CRC, eu Legal. preencho lá, por exemplo, mês 6 de 2021, ativar. Logo em seguida, eu já posso botar mês 5 de 2021, ativar também, ou tem que esperar uma semana, tem que dar um prazo entre uma ativação e outra? Mês a mês. Não, mas pode ser logo em seguida. Eu posso botar, por exemplo, botei agora, mês 6 ativar. Logo em seguida eu já posso preencher, mês 5 ativar. Ah, sim, entendi. Você é como se você fosse já adicionando, né, os meses para fazer essa sincronia. Isso. Correto? Deixa eu fazer um teste, só para lhe passar a informação correta, tá bom? Só um minutinho, tá? Pessoal, enquanto o Jonathan está verificando essa informação, relembrando que para entrar no sorteio, tá? Daqui a pouquinho a gente vai sortear o kit webconferência. A gente mandou o link aqui no chat de novo. Caso puder mandar aí de novo aí pro pessoal. É verdade, é verdade. Mandar aqui, pode deixar. Daqui a pouco eu vou compartilhar minha tela e sortear ao vivo. Daqui a pouco o sorteio tá chegando. Enquanto eu verifico aqui, eu vi que o Jaciel também levantou a mão. Se alguém puder ajudá-lo enquanto eu localizo, a última pergunta antes do sorteio para não atrapalharmos o horário de vocês. Mas eu não me esqueci de você não, viu? Eu estou verificando aqui, tá bom, Luana? Sem problema. A gente já volta no assunto. Ô, Jonatas, eu não estou conseguindo ativar o som. Se você puder não ativar o som. Não está conseguindo? Opa, prontinho. Eu mandei um alerta para você, Jaciel. Pronto. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Jaciel. Pode falar, a gente tenta te ajudar. A minha dúvida é sobre averbações e anotações também. Quando preenchemos a averbação e anotação no registro de nascimento ou de casamento e salvamos, automaticamente o Doc Windows envia para o CIRC ou nós temos que enviar manualmente o Doc Windows para o CIRC, essa anotação e averbação? Então, a anotação, na verdade, é assim, quando você faz uma anotação ou uma averbação ou qualquer dado que você altera no registro, ele vai para o painel do CIRC. Isso não é enviado automaticamente, você precisa de uma ação do usuário para que seja enviado essa informação. Na questão da averbação é a mesma coisa, né? Quando você altera um nome, alguma coisa, você faz uma averbação, essa alteração é considerada uma alteração no registro. Então, isso vai para o painel do CIRC como uma alteração. E aí lá você pode enviar. Tem uma questão, um ponto, né, a ser considerado, que o CIRC parece que mudou, se eu não me engano, a exigência dessas averbações. Então, é importante verificar a configuração do seu sistema, se ele está configurado para enviar ou não essas averbações. Então, mesma coisa, né? Se você, como é algo muito que a gente não vai conseguir mostrar aqui agora, não sei se o Jonatas vai conseguir mostrar isso, porque ele está vendo a outra questão ali, mas tem uma configuração no sistema que você define se vai enviar as averbações ou não e de quando, a partir de que data você vai enviar essas averbações ou não. Via de regra, o sistema envia sempre, no mínimo, todos os dados do registro, né? Sem as averbações. As averbações é um opcional para você enviar para o CIRC ou não. Mas é sempre no painel do CIRC, assim como a CRC também, mesma coisa. O painel da CRC, os dois painéis são bem semelhantes, então quando você acessa o painel, você faz uma alteração no registro, vai para o painel da CRC e você tem que enviar isso. Ou você gera um XML, um arquivo, para poder enviar lá na CRC, ou você faz o envio direto do DOC, né, via Web Service, que é o serviço de envio pela web. Isso, muito obrigado. Nada. Luana, me desculpa, mas eu não estou conseguindo concluir o meu teste aqui. Eu acredito que seja possível, sim. Você define o mês, define a máquina que vai responsável por fazer esse processamento. Inclusive, ao definir o mês, você consegue, sim, naquela tela mesmo, escolher quais atos você quer sincronizar, se é nascimento, se é casamento, se é óbito. Você digita o número do livro que você quer puxar da CRC para cá, por exemplo. Eu só estou tendo um probleminha aqui na hora de fazer a sincronia, então peço desculpas, mas eu não vou conseguir te dar essa resposta agora. Mas eu
te convido a fazer o teste no seu Dock Windows mesmo, coloca um mês, define a máquina que vai fazer a sincronia e ativa. Logo na sequência, coloca o próximo mês ou o mês anterior, fica a seu critério e veja se vai fazer essa sincronização automática, tá bom? Em mais de um mês. Tá ótimo, muito obrigada, gente. Boa Imagina. noite. Que Excelente aula. Estamos aprendendo ainda. Estamos aprendendo, o importante mesmo é a presença, a participação de vocês e tudo aquilo que não deu para concluir hoje, ainda ficaram algumas pontas soltas, alguns assuntos, pode ligar para a gente na segunda-feira, não precisa esperar a próxima Masterclass, tá? A gente, 9 horas já estaremos atendendo e o que não deu para mostrar hoje, a gente mostra na segunda. Tá bom? Lembrando que a gente tem também o nosso chat, né? Você pode acessar o chat no portal da Demaria, no site da Demaria. Lá a gente também tira bastante dúvida. O WhatsApp, nosso canal de WhatsApp é fundamental para tirar dúvida, principalmente essas dúvidas mais rápidas. Lá a gente consegue mandar áudio, mandar uma foto, um vídeo, alguma coisa do sistema. A Marcleide, ela ativou aqui a mãozinha. Marcleide, você me desculpe, mas pelo horário a gente não vai conseguir te responder hoje. Mas a gente vai tocar agora para o sorteio, né? Para a gente não passar muito do horário. Mas se essa dúvida sua, você pode mandar ali no chat, a gente tenta te responder. No final, eu acho que a gente vai dar uma estendida. Para quem quiser ficar, a gente pode até te responder depois do sorteio. Então vamos lá, bora para o sorteio, que é a hora muito boa agora. Então, beleza, pessoal. Vou sortear. Todo mundo fica na tela do aplicativo. Vou contar até 5 e vamos. Quem tá no canal? Não. 1, 2, 3, 4, 5. Sorteando. E ele conta de novo. Ele conta até 10. Wesley Biteli. Desculpa se eu pronunciei errado, viu, Wesley? Parabéns, São Wesley. Paulo. Parabéns. Ganhou. Parabéns. Abre a sua câmera pra gente te conhecer, Wesley. Cadê? Tô com 1% de bateria. Tô no carregador. Parabéns, Wesley. Valeu. Parabéns. Vou fechar a câmera aqui, senão o celular vai desligar. Beleza. Valeu. Rinaldo, você quer falar as palavras finais aí? Então, gente, muito obrigado pela participação nessa primeira Masterclass da Demaria. Se alguém quiser conversar um pouquinho, eu, particularmente, posso ficar aqui mais uns 10, 15 minutinhos, tá? Eu também A posso. minha equipe, eu não sei, quem quiser ficar, pode ficar, quem não puder, pode ir embora, tá? Mas estou aqui à disposição, que se alguém quiser bater um papinho, conversar alguma coisa, estou aqui à disposição. Mas, assim, estou muito feliz, eu acho que foi legal. A gente pode, depois disso, se vocês quiserem mandar lá uma sugestão para a gente aí, a Cleide está com o e-mail da ouvidoria, pode mandar ouvidoria@demaria.com.br, alguma sugestão sobre essa Masterclass aí também. E assumo o compromisso de vocês aqui de a gente fazer outras, tá? Nós vamos tentar fazer até uma programação disso daí e a gente vai realmente tentar melhorar essa comunicação com os clientes cada vez mais, tá bom? Então, muito obrigado. Não sei se a Cleide quer falar mais algumas coisas, tá? Mas... eu adorei, gente. Eu adorei. Eu amo esses encontros. Eu estou sentindo saudade dos congressos que a gente encontrava vocês. Eu gosto muito de ouvir vocês e eu estou assumindo esse departamento. Então, repetindo o que o Aguinaldo falou, ouvidoria@demaria.com.br. Podem mandar sugestões, elogios, reclamações. Estarei lá para ouvir vocês, né? Já tenho ligado para alguns. E a gente ainda não definiu a periodicidade dessas Masterclass, mas a ideia é, com uma certa frequência, que a gente esteja sempre se encontrando. Então, como foi a primeira, gostaria que vocês divulgassem também para os seus colegas, falassem o quanto foi importante. E vocês sempre nos ensinam a melhorar o nosso atendimento e os nossos produtos. Então, muito obrigada. E a gente vai ficar um tempinho aqui, quem quiser falar. E o Jonatas puder abrir o microfone do povo, para eles poderem falar. Olha, eu acho que todo mundo pode ativar o som, viu? Ninguém está bloqueado. Alguém quer falar alguma coisa? Inclusive, eu vou mandar um alerta aqui para todos, pedindo para ativar o som. Então, é só clicar no balãozinho aí que vai aparecer no centro da tela, que
já vai ser um atalho. Já vamos poder começar a falar. Eu só vou aproveitar, então, a deixa, que eu preciso ir, não posso ficar, mas muito obrigado pela participação de todos. Espero que tenham gostado. Respondo a pesquisa, para a gente estar sempre melhorando. E até o próximo Masterclass. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, Fábio. Cássio. Cássio, obrigado. Valeu. Tchau. Boa noite. Boa noite, Rosicléia. Boa noite, Danilo. Boa noite, turma. Tudo bem? Como estamos? Te vendo pela primeira vez. Pois não é, olha aí, eu conheço só pela voz. Olha só, conversar a gente conversa bastante, mas se vê, nunca, hein? É verdade, mas eu quero parabenizar vocês, é uma iniciativa muito, muito interessante, que nos deixa mais próximos ao sistema, tá? Estou feliz em ver o Aguinaldo, que faz um tempo que eu não vejo, desde bonito, né, Aguinaldo, ano passado, ano retrasado. A Cleide também, a Cleide é um congresso antes ali de Foz, né? Mas aproveitar, eu estava aqui no trânsito, parei só para participar do finalzinho, e escutei a voz da Fernanda. Eu acho que é a Fernanda de Fortaleza, não é? Se ainda ela tiver aí, um abraço, a minha querida colega Márcia. Então, Deus abençoe o que eu puder contribuir. Boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Meu vídeo está desativado. Que bom ver você aqui. Pois é. Pois um beijo no coração de todo mundo, tá certo? E Deus abençoe a todos. Eu vou saindo, tá? Forte abraço. Obrigado, Danilo. Saudades. Tchau, Danilo. Se cuida. Aguinaldo, tá bom de mandar o Eduardo, viu? Passar uns 15 dias aqui com a gente em Fortaleza, viu? Não vejo a hora de voltar. Aqui. Vai ser uma briga aqui para saber quem vai ter a presença dele. Tá certo? Um escritório. Um abraço. Danilo, o encontro vai ser em São Luís, no Maranhão, hein? Isso aí. Quem é que tá falando? É a Márcia, né? Eu não consigo isso, Márcia. o vídeo, não, tá desativado. Pronto. Márcia, nos vemos lá, né? Eu acho que é novembro, não é isso? Vocês têm a data? Vai ser novembro, a data certinha eu não sei. Novembro, né? Novembro, Que encontro é esse? É o Conarce, Maria. É o Conarce. Ia ser em São Paulo, acabaram mudando para São Luís por causa da vacinação lá, que está mais adiantada. Então, tem mais chance do evento poder ser presencial. São Luís do Maranhão? São Luís do Maranhão. Nossa, vamos lá encontrar o Devanir, que vai nos receber. Ah, legal, bacana. Legal, né? Joia. Estaremos lá em novembro. Ô, gente, eu não estou conseguindo ativar meu vídeo, é isso mesmo? Eu vou tentar te ajudar. Sua fotografia. Veja se apareceu algum alerta para você. Queria deixar claro aqui que o Danilo é o cara que me fez experimentar aquele caranguejo. Me lambuzei todo. Aí eu falei, e aí, Danilo, você não vai comer? Ele falou, não gosto. Mas Aguinaldo, vocês estão convidados novamente, viu? Tá bom. Quando você estiver aqui, eu vou experimentar ele de novo, viu? Para ver se eu aprendo a gostar. Te dá as pancadinhas lá, assim, para ver é isso aí. É um show de bateria. E fazer como o meu tio, que é dentista, e aqui tem a Quinta do Caranguejo aqui em Fortaleza, que muitos restaurantes têm caranguejo, ele ia fazer cirurgia e as mãos não ficavam muito legais, né? E ele incorporou a luva cirúrgica para comer o caranguejo. Foi a forma como ele resolveu o problema dele. Viu? Para não ficar lembrando do caranguejo os 2, 3 dias na mão, né? É isso aí. Pois eu vou indo. Forte abraço. Um beijo no coração de vocês. Tudo de bom. Abraço, Obrigado, Danilo. Boa noite. Se cuida. E aí, gente? Eu acredito que o vencedor voltou. Ele falou que acabou a bateria do meu celular, mas está de volta. E agora tem 2 mãos. Tá dando interferência na... Opa. Acho que ela devia estar perto do... Eu estava tentando entrar pelo celular, porque meu vídeo não está funcionando. Mas tá bom, numa outra oportunidade a gente conversa mais. Abraço, pessoal. Abraço, Márcia. Abraço. Abraço, Márcia. Esse Bitelli é o ganhador? Isso. Fala aí, Wesley. Abre a sua câmera pra gente te ver. Vamos ver se vai ter bateria. Porque ele tava com 1%. Talvez ele não consiga. Só se ficar na tomada. Eu entrei no computador agora. Ah, maravilha. Eu vou tentar entrar na webcam aqui, real. Fábio.
Alguém tem uma pergunta, alguma coisa? Gente, eu acho que a experiência foi positiva para todo mundo, né? Vamos esperar que continue. Obrigado, Max. A gente pode fazer outros encontros com outros temas, né? Talvez depois a gente vai discutir, não sei o que vocês acharam, mas a ideia era fazer uma parte explanativa, né? Não sei como é que se fala, e depois abrir as perguntas, né? Não sei se talvez se fazer um formato talvez mais interativo, se isso ia... Porque dependendo do número de pessoas, né, começa a vir uma avalanche de perguntas que pode atrapalhar o ritmo da apresentação, né? Então, a gente procurou fazer dessa maneira, eu acho até que fluiu bem legal, a gente até ensaiou algumas vezes, eu acho que foi legal, né? Não sei a opinião sua aí, Max. E a gente procurou fazer com slides, porque às vezes com o sistema, às vezes demora um pouquinho mais de uma tela para outra, né? O que eu falei para o Eduardo, que se alguém quiser, a gente pode disponibilizar essa apresentação num PDF, né? Se alguém quiser, a gente pode enviar para vocês, se alguém tem interesse, assim, porque aí tem pelo menos as telas que ele passou, né? Então a gente pode fazer, Guinaldo? Todo mundo que acredita mandou o convite por e-mail e pelo WhatsApp, a gente manda o PDF. Ah, legal, perfeito. Sim, eu pode deixar que eu mando na segunda-feira. Legal. Max, o que você achou da duração? Você achou longo, curto, médio? Olha, achei o tempo assim, passou voando, sinal que foi bom, né? Porque eu achei assim, a dosagem foi perfeita, porque a parte da explanação não cansou, né? E foi bem didático, e a gente acaba descobrindo umas coisinhas que, puxa vida, muito legal, muito legal. Felizmente, se abrir para pergunta, aí começa a mergulhar, e aí a coisa, né? Então, eu acho que essa fórmula foi ok, é isso mesmo. E quer perguntar mais, mergulhar mais, vai no saque depois, né? Eu achei muito legal, muito legal. Vocês estão de parabéns. Vamos esperar as próximas. Muito obrigado. E essa interação com a equipe, ela é sempre benéfica, né, para os dois lados, né? Eu acho para vocês saberem quem está reclamando o tempo inteiro e a gente saber quem que são vocês, né? É muito legal legal mesmo. Legal. Acho que foi... Obrigado das suas palavras aí, Max. Mas a gente vai realmente estar investindo nisso aí, nessa parte de comunicação. A gente está com uma equipezinha nova lá, de 2 jovens lá que vão cuidar das nossas redes sociais, vão também nos ajudar com os conteúdos, né? Tá até fazendo um mini estúdiozinho lá na Demaria, sabe? Oh, que legal. E a gente só precisava disso, porque os artistas estão todos aqui, entendeu? É só botar a câmera na frente deles, viu? Que vai ser uma coisa legal aí, né? A ideia é a gente produzir esses conteúdos e tal. Acho que até porque, inclusive, isso aqui fica gravado, né? Não sei até que ponto também dá depois para aproveitar e para mostrar para as pessoas, mas a ideia é a gente também produzir uns conteúdos assim que possam ser cortados e deixar disponível até para efeito de um treinamento e tal, né? Embora a gente já tenha também lá no saque, né? Acho que vocês podem me corrigir, existem mais de 100 vídeos de treinamento que nós fizemos, né? Mas é um formato mais assim de telas e com a locução por trás, né? Então não tem muita interação e tal. A ideia é que nesse novo esforço da Demaria com comunicação, a gente privilegiar um pouco mais o engajamento com os clientes, né? De nós para os clientes, dos clientes para a Demaria, né? Porque afinal a gente atende tanta gente, né? E hoje praticamente assim, né? É o suporte que houve lá quando o cliente está com problema, né? E eventualmente o comercial que ouve o pessoal quando precisa de alguma coisa, né? Ou tem alguma outra necessidade, né? Então, sim, a ideia é de ampliar um pouco mais isso, trazer, sei lá, fazer entrevistas, entendeu? E muitas vezes a gente faz bastante coisa, né? Tem uma coisa que não falta na Demaria, é trabalho. O que anda faltando é hora no dia, né? Se pudesse ter essas horas que dava, né? Mas, assim,
a ideia é a gente também se mostrar um pouco mais, né? Falar o que a gente está fazendo. Por exemplo, a Luana Pilon aí nem está aí ainda, né? Não sei se ela está ouvindo, mas essa semana ela teve uma dúvida sobre LGPD, né? Foi até engraçado, porque nós temos um advogado contratado que nos auxiliou em algumas, na adequação dos nossos procedimentos para LGPD, né? E na hora ela veio com uma dúvida que ela precisava nomear um operador, assim, identificar para a corregedoria, ela pode até explicar melhor, quem seria o operador dos tratamentos de dados dela, né? E aí nosso advogado, né, que nos auxilia, porque, por exemplo, todos os clientes que usam o nosso sistema local, que não usam o nosso sistema pela internet, nesse caso, quem é operador são os próprios, quer dizer, o tratamento de dados é feito pelos próprios funcionários do cartório, né? Mas por uma regra lá, ela tinha que identificar, quer dizer, o operador não poderia ser nenhum funcionário do cartório. Então, aí o nosso advogado esclareceu que não necessariamente se é a própria empresa que está tratando os dados, então não é um operador, não existe um operador. Operador é quando alguém é externo, né? Uhum. No caso, a De Maria, ela é externa num determinado ponto, no caso do contrato dela, porque ela tem o nosso backup em nuvem, né? Então, como os dados dos clientes dela, inclusive, vão para lá, para a nuvem, então nós somos operadores no tratamento de dados, que dentro da LGPD fala que uma das coisas que pode ser considerado tratamento é o armazenamento dos dados, né? Então, especificamente para esse fim, nós somos operadores, não para o trabalho do dia a dia do cartório, né? Mas efetivamente só para essa questão de armazenamento, né? E isso foi esclarecido assim numa call, né? Que é uma coisa que normalmente a gente não faz, né? Os clientes, call, de aparecer e tal, né? Então, a gente, de uma certa forma, vai tentar aí melhorar esse engajamento. Às vezes a gente pode até chegar assim, olha, não vou fazer uma call hoje sem assunto definido, de repente, né? Ideias a gente pode, tipo assim, entrar aqui, ó, vai entrar, sei lá, diretoria, ouvidoria, ou duas pessoas de suporte, uma pessoa do comercial. A De Maria está aqui, digamos, disponível para conversar um pouco com vocês. Temos um tempo determinado. Quem quiser entrar, entra, né? Legal. Por exemplo, uma ideia, né? Uma ideia. Mas a gente vai aí, de alguma forma, aí, tentando ver o que a gente pode fazer, né? Para realmente cada vez mais melhorar essa comunicação e interação com os clientes, né? Esse passo de vocês de criando a ouvidoria, eu achei também uma grande sacada, porque preencheu uma lacuna que estava precisando. Achei muito, muito legal. Perfeito. E tínhamos a pessoa certa, né? Ela já ouve o cliente já há algum tempo. E tem uns bem chatos, né, Cleide? Todo cartório tal, eu quero falar com a Cleide. Ela passou por uma experiência de mais de 3 meses, viu? Foram 3 décadas. Aí agora ela aprendeu. Falei, não, agora vai. Foi aprovada. Aprovada. Mas eu gosto muito de ouvir, de ver outros pontos de vista, né? Mas é bom. Eu aprendo muito com você, viu, Max? Nós aprendemos. Sim. Mas quem está aí de Paulínia? Está aí? Eu acho que é a Andréia que está aí. A Andréia de Dois Córregos, não é? Não está dizendo qual é o lugar. Acho que ela saiu e não desligou. Eu acho que a Andréia é de Dois Córregos mesmo. Paulínia é cliente antigo nosso também. Cliente antigo. Como é o nome do oficial lá? Agora esqueci. Ele falou no chat, ele é o Júlio. Oficial Júlio? Ele falou ali no chat, é o Júlio. O Júlio. Não, mas o Júlio é o oficial, não? Boa noite. Não, eu sou escrevente. Ah, tá. O oficial, quem que é? Aqui também, Pedro Salmazo. O Salmazo. Isso, Pedro Salmazo. Aqui também. Quanto tempo que eu não falo com ele? 96.
Ele está aí? Desde 1996. Eita vida, eu não tava nem, não tinha nascido aí nessa época. Estávamos juntos, sim, lá, viu? Lá em São José. Certo. Pedro, grande abraço para você, obrigado por ter prestigiado a gente aí todos esses anos, né? E também prestigiado a nossa primeira Masterclass aí, mas espero que esteja continuando sendo bem atendido, tá? E sempre que precisar, aí estamos à disposição, tá bom? Obrigado, Guinaldo. Obrigado a todos, sim, da live. Foi perfeito. Assistimos para os funcionários aqui. Estamos, muito bom. Eu agradeço a vocês também de toda essa prestação de serviço, também digo, de tantos anos. Legal, legal. Muito obrigado, muito obrigado. Um dos assuntos que eu tô pensando em a gente fazer numa das próximas, tá? É falar um pouquinho agora fazer um marketing, né? Daquele aplicativo Doc Mobile, tá? Que é para os cartórios que usam o nosso sistema financeiro, né? Para que eles possam ter no celular os resultados real time, assim, na mesma hora, ter isso no celular, a partir do uso do sistema, tá? A gente está meio que relançando o produto, que agora ele tem compatibilidade com celulares da... Android. O Android já tinha, né? Agora vai ter o da Apple, né? Com iOS. iOS, isso. Então, porque eu lá no congresso que estava a Márcia lá, eu vendi um monte, aí depois peguei tudo de volta, porque eu falei, mas que celular você tem? Ah, tem o iPhone. Só tinha gente rica lá. Tinha gente rica. Então, aí eu falei, mas não funciona para iPhone. Eu esqueci de falar para vocês. Aí tive que devolver tudo. Mas agora já está com compatibilidade, tá? E aí eu acho que é um produto legal, assim, para quem usa o módulo financeiro. Eu não sei se lá em Paulínia eles usam, seria bem legal. Mas a gente vai tratar disso numa próxima Masterclass aí. Acho que é um assunto bem legal para a gente falar também. Obrigado. Qualquer inovação, nós estamos ligados. Legal, tá ótimo. Gente, eu acho que agora eu vou jantar. Eu também, estou com fome. Vamos nessa. Vocês falaram com o vencedor? André dos Córregos está aqui, viu? Não desliguei, não. Abre a câmera para a gente te ver. Não consigo. Ah, não? Não consegui abrir. Jonathan, aí você estava falando de Paulínia, né? Eu era de Paulínia mesmo. É verdade. Só que aí eu fui tentar abrir a voz aqui, saiu, aí eu entrei de novo. Engraçado então, que o seu vídeo está aberto, André. O seu vídeo já está aberto, só que está escuro. Alguma coisa aconteceu. Mas eu não consigo ativar. Deixa eu interromper e tentar de novo para ver. Interrompi. Você está bem, André? Pelo menos eu escutei tudo. Tudo bem. Você gostou? Muito. Oh, que legal. Só que eu não peguei desde o começo porque eu não conseguia entrar. Aí minha filha ajudou. Você achou o horário bom? Você achou o horário bom? Eu achei. Achei. Tudo bom. É porque esse horário todo mundo já saiu do cartório, né? A gente achou o melhor horário. Mas eu gostei muito, viu? Que legal. Na verdade, o que acontece, o sistema ele é muito extenso, né? É um sistema que tem muitas telas, muitas preferências, muitos detalhes, né? Então, é interessante essas masterclass, porque porque tem coisas que as pessoas não sabem que tem, né? Então, vira e mexe, o pessoal da minha equipe dá esse reporte para a gente. Tipo assim, olha, o pessoal não sabia disso, né? Então, acontece muito. Eu lembro, não é de agora, né? Não é com o Doc Windows, mas eu lembro uma vez um cliente que ele usava o meu módulo de reconhecimento de firmas. E ele um dia falou, é chato, toda hora tem que ficar digitando o nome e tal. Eu não estava entendendo. Ele usou o sistema um bom tempo, porque uma vez algum cliente, ele falou assim, olha, não lembro qual cliente, ele falou, tem pessoas que... Isso em São Paulo não é permitido, tá? Mas acho que era Minas Gerais. Minas. Não sei se foi o Zoroastro que falou, acho que não sei se foi. E a pessoa poderia chegar no cartório para fazer um reconhecimento de firma por autenticidade, né? No que ela assina ali na frente, ela dá os documentos dela e tal, assina na frente do tabelião.
mas ela não preenche, ela não faz uma ficha, tá? Então, depois de um tempo, nós colocamos essa possibilidade da pessoa fazer o reconhecimento sem abertura de ficha. Aí, então, essa informação é que depois nós descobrimos um cliente que ele achava que não existia a possibilidade de incluir ficha para ninguém. E ele passou, não é um pouco tempo, não, passou muito tempo usando toda vez. Então, ia o Aguinaldo lá, Aguinaldo, de Maria, blá, 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 blá. Aí o cara, se ele ia reconhecer firma dali a 3 dias de novo, ele digitava de novo. Então, às vezes, sei lá, não sei, acho que naquela época também a gente não tinha como hoje, né? A gente tem o Eduardo tá aí, que é do Departamento de Implantações, né? A gente faz uma implantação, né? Dá algumas instruções e tal, tem todos esses vídeos e tal, mas acontece bem isso, assim, tem muitos, não é uma coisa às vezes tão flagrante assim, mas tem muitos recursos que o sistema tem que, por ele ser um sistema grande, cheio de telas, cheio de módulos e tal, às vezes os clientes não percebem, né? E às vezes é até uma apresentação, né? Às vezes esclarece, não sabia que tinha, né? Eu não sei. Max, você sabia daquele recursozinho lá da digitação dos índices, lá que você escrevia José 3, aí ele pegava o sobrenome que você já tinha colocado no registrado para pôr o pai, o nome do pai, da mãe. Esse daí o Eduardo tinha me ensinado, mas a borrachinha eu não sabia. A borrachinha, certo. Então vai. Não, e são detalhes que às vezes fazem a diferença, assim, né, em termos de produtividade, né? Eu anotei aqui uma folha de para casa para segunda-feira, já tem muita coisa. Às vezes aquela coisa de pôr o mouse para passar os campos, né? Então, não, vai com Tab, vai com Enter e tal. Isso, né? Às vezes a pessoa trabalha com o sistema sem nem olhar para a tela, né? Isso dá uma agilidade boa, né? Então, são esses, às vezes, pequenos detalhes que dão uma produtividade boa. E às vezes em cartórios grandes, né? Como é o caso aí de Belo Horizonte, que é um cartório enorme, né? Sim, isso aí sim. faz uma diferença boa na hora de atender, né? Reduzir o tempo de atendimento. Com certeza, com certeza. Aguinaldo, deixa eu aproveitar que você falou do mobile, deixa eu tirar uma dúvida. Ele tem todas as funções igual a do sistema que fica no computador ou ele tem alguma limitação? Não, ele não tem. Ele não é um substituto do sistema, ele é um adicional do sistema, tá? Uhum. Se você quiser dar uma olhadinha no site da Demaria, ele tem lá os 6 relatórios e gráficos, acho que é uma meia dúzia mais ou menos, que ele permite que você tenha no celular a partir do movimento do sistema lá no cartório, entendeu? Mandei no chat aí, viu? Tá, obrigada, Eda. É porque, assim, a minha questão principal, minha dúvida até principal era o seguinte, aqueles módulos de enviar para o CIRC, enviar para o CRC, se tiver, ajuda bastante. Porque, às vezes, a gente sai do cartório por algum motivo e o funcionário esquece de enviar. E, a partir de agosto, se a gente não enviar em 24 horas, o CIRC vai multar. Então, se do mobile eu conseguir enviar, eu não preciso ter a preocupação de voltar no cartório só para fazer o envio da informação ao CIRC. Essa função para o RCPN, assim, se pudesse ter no celular, ajudaria bastante. Nossa. A gente pensou no Doc Mobile mais por uma questão, digamos assim, analítica do oficial, entendeu? Uhum. Ele é mais baseado em informações do movimento financeiro, né? Então, ele vê quantas ordens de serviço cada funcionário abriu e fechou, qual é o movimento da gráficos de receita e despesa do cartório, né? Informações assim, né? Mais baseadas no financeiro. Essa do CIRC, por exemplo, realmente eu não sabia, né? Talvez fosse o caso da gente ter algum outro tipo de recurso. Mas, assim, em tese, ele fugiria um pouco do escopo que foi feito o Doc Mobile, que ele foi feito para essas questões analíticas e para
o oficial do cartório, né? Principalmente daqueles cartórios maiores, né? Que tem um movimento grande. O oficial está lá na casa dele, ele está vendo lá o movimento que está acontecendo. Tem um controle maior, né? É um controle maior. Mas eu não, essa questão aí do CIRC, porque ele tem que ficar enviando, né? Na verdade, a gente tem um prazo de 24 horas para prestar as informações de nascimento, óbito, anotações, averbações, enfim, qualquer alteração no registro. E a partir de agosto, o que foi enviado depois de 24 horas, eles podem multar o cartório. Aí a gente está até assim, faltou luz, caiu rede de internet, que são coisas que eventualmente acontecem. Como é que vai ficar essa situação, né? Porque a gente não tem muito o que fazer, não tem como enviar. Então, se tivesse um recurso, por exemplo, de dar para enviar pelo celular, pelo menos a gente consegue, com o celular carregado, com acesso 3G, você consegue enviar. Isso eu não sei, a gente precisaria, para desenvolver no celular, é uma coisa mais complexa, mas o que talvez a gente pudesse fazer é você falou, às vezes o funcionário esquece e tal, né? Eu acho que um alerta talvez a gente pudesse fazer, entendeu? É um tipo de alerta para que você pudesse receber uma mensagem, alguma coisa assim, no final do dia, não foi enviado, entendeu? Aí é uma forma de atuar, mas a gente pode pensar nisso aí, sim, pode pensar. Essa ideia do Eduardo aí, Eduardo, você podia falar. Ideia minha? Você escreveu aí de acessar pelo NDES. Não, dá até Foi o Max. Não, foi o Max. O Max. Foi o Max. Às vezes eu até faço isso. O acesso daqui de casa, eu deixo o servidor ligado, acesso pelo servidor envio. Mas, por exemplo, tem casos aqui pelo menos interior, né? Interior de Pernambuco, falta bastante energia. E aí, com a falta de energia, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho como acessar remotamente, porque o servidor desliga, né? O no-break, às vezes, não consegue segurar muito tempo, porque, às vezes, já teve caso aqui de ficar 1h30, 2 horas, 3 horas, metade do dia sem luz. E aí a gente fica meio que de mãos atadas. Aí, pelo menos, tendo esse recurso de envio pelo telefone, com o telefone carregado e com acesso no 3G, a gente conseguiria cumprir essa obrigação. Mas, de qualquer forma, Luana, você precisaria do servidor estar online e internet operante. Entendi. Aí na falta de luz complicaria de qualquer maneira. A não ser que o que poderia fazer, o que a gente poderia fazer, digamos, se fosse fazer, do servidor jogar para algum lugar na nuvem que pudesse ser depois por um app, um aplicativo de celular, jogar para onde quisesse, né? Que já seria complicado, porque eu não sei, as APIs do CIRC lá, eu não sei se teria como a gente usar a partir de aplicativo de celular. Lógico, precisaríamos avaliar isso. Mas... Eu também acredito que não, por causa das seguranças, né? Então, de qualquer forma... E também é o seguinte, né? Ele vai te multar, mesmo você falando que acabou a energia, entendeu? Pô, é sacanagem, né? Faz isso. Não, assim. A gente está quebrando a cabeça com essa questão. E, assim, as multas lá na tabela que eles botaram não são baixas. Vai ter um evento do CIRC agora em agosto, né? Não sei se vocês estão cientes. Vai. É mesmo. Acredito que vai ser discutido essas coisas também. Mas essa ideia de você ter pelo menos um alerta, né, um warning aí dos compromissos que tem que ser feitos, eu acho que é muito boa e é simples, né? Que às vezes CRC, CIRC, selos, né? Não teria muito problema de implementar. Do mesma forma que avisa que não fez backup, né? Avisar que faltou enviar o selo. Os selos não foram, o movimento daquele dia ainda não foi enviado, né? Selo, CRC, CIRC, que aí já está no sistema mesmo, né? Seria interessante. É uma coisa que a gente pode anotar para a gente dar uma pensada, né? Porque daria um pouco mais de segurança, né? Porque o nosso cartório ele fica oprimido, né? Por essas obrigatoriedades aí de envio de dados para tudo quanto é lugar, né? Essa semana mesmo nós tivemos um problema de envio de selo de um dia porque a pessoa ficou doente e o outro achou que tinha enviado e não tinha.
Aí perdeu um dia. São coisas que podem ocasionar um grande problema, né? Pelo menos uma dor de cabeça, né? Uma chata. Vamos anotar isso, pode ser uma ideia boa. Já anotei aqui, tá anotadinho. Ô, gente, vou seguir jantar, o conselho, né, do Aguinaldo, vou jantar. Também vou. Também vou, gente. Um abraço, um bom fim de semana para todo mundo. Para vocês Muito também. Obrigado. Obrigado pela participação, viu? É isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau, Max. Pessoal de Paulinho. Tchau, gente. Obrigado, gente. Bom fim de semana. Igualmente. Obrigado. Também. Tchau. Tchau. Tchau.